Essas preocupações, por exemplo, igual ele citou aí, do pastor chegar e falar, pô, fulano vai se desviar e tal, que às vezes pode ser uma falta de conhecimento, mas também que não deixa de ser algo real. Por exemplo, a gente não tem uma pesquisa para quantificar isso, né? Mas tem algumas pessoas que têm... eu peguei alguns dados de uma pesquisa que fizeram aqui nos Estados Unidos e uma aqui no Brasil, numa faculdade particular, de quantos cristãos perdem a fé. Não digo que é algo que a gente pode afirmar assim, mas pelo menos é uma coisa que a gente pode direcionar o nosso bate-papo. E é um dado que realmente assusta. 50% dos cristãos que entram na universidade perdem de alguma forma a fé. Também a gente não tem como afirmar esse perder a fé, né? Mas assim, pelo menos passa esses 4 anos de uma forma distante da realidade da igreja e tal. Então assim, há uma preocupação em si, entendeu? A gente tem hoje, por exemplo, trazendo mais para cristão protestante, você tem um aumento do protestantismo no Brasil, você tem hoje cerca de 30 e poucos por cento de protestantes no Brasil. Então você tem um aumento também dessa galera, não só cedindo na sociedade, como também na universidade. E aí um dado legal é que em 2001, por exemplo, a gente tinha 3 milhões, cara, de universitários. Tinham 3 milhões de pessoas com acesso ao ensino superior. Isso em 2001, cara. Em 2010 já tem o dobro, você tem 6 milhões e 500 mil pessoas. Então imagina, a gente tem uma situação do quê? E até 2001 a universidade sendo bem restrita. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, pensa no seu bisavô, no seu avô, se a gente for realmente pegar isso daí, provavelmente aqui tem poucas pessoas, mas quando a gente pergunta isso num ambiente maior, as pessoas vão falar assim, bicho, eu sou o único que estou na universidade. Ou então assim, eu e meu pai, meu avô nunca fez parte de uma universidade, não tem curso superior. Isso é uma realidade. E aí em 2010 você vai ter esse boom, sacou? O dobro de pessoas tendo acesso a isso daí. E aí ao mesmo tempo, cara, por mais que a gente fale que são 10 anos, isso é um curto espaço de tempo, cara, pro tempo que a gente ficou distante dessa realidade. Então a igreja também não acompanhou esse processo. Então assim, a igreja realmente hoje não sabe lidar com os tipos de conflito, com esse ambiente. Então assim, a igreja tomou algumas posturas, entendeu, em relação a isso. E depois a gente vai até citar, vou entrar alguns tipos de posturas que a gente pode ver que a igreja tomou, outras que a gente pode, enquanto igreja, tomar, que a gente deve tomar. Mas é importante a gente entender o que, cara, para enfatizar a importância do que está sendo dito, cara. Que é, de fato, algo relevante a se discutir. Porque não tem hoje, a igreja não pensa, sacou, nesse tipo de discussão. Por quê? Porque não é relevante, cara. Entendeu? Porque são 4 anos que você, de fato, cara, consegue se doar pouco para a realidade da igreja. Você realmente não tem muito tempo. Então hoje na lógica, eu estou generalizando, entendeu? Mas, por exemplo, a gente sabe que há uma realidade que se você não está muito presente na igreja, você não tem tanta importância, né? Você não consegue dedicar um tempo ao ministério, seja de louvor e pá, você já é um cara que já é olhado de lado. Sem nem saber de fato por que você não está tendo tanto tempo. Mas a gente sabe que a realidade da igreja é um pouco assim, se não for um tanto. Mas a gente precisa repensar isso, entendeu? Entender de fato o nosso papel, a nossa missão dentro da universidade, desmistificar algumas coisas. E a intenção desse ambiente é justamente isso, cara. A gente resgatar esse tipo de discurso, entendeu? Para dentro da igreja. Não só ser um movimento fora, entendeu? Mas ser um movimento que leve esse tipo de discussão para as igrejas, cara. Que a gente possa ser um apoio, entendeu? As outras igrejas aqui na nossa cidade, que a gente possa, de certa forma, estar apoiando os movimentos que lá dentro já estão atuando, como a própria ABU, entendeu? Então, assim, a intenção nossa é essa. Então, eu só queria dar esses dados para a gente poder ter um pouco de noção de que o negócio realmente é real, é sério. A gente tem uma quantidade de pessoas muito grande na universidade sem nem saber de fato o que estão fazendo lá. Então, beleza, eu queria dar uma introduçãozinha assim, do que seria a universidade. Hoje a gente vive uma universidade totalmente distante do contexto religioso, né? Então você entra na universidade de hoje, você totalmente, se você se coloca como cristão, você vai ser rechaçado, as pessoas você vai virar, pode ser que você vire chacota na sua sala e tal. E é engraçado que a universidade, cara, ela vai surgir de fato mesmo lá na escolástica. Então você vai ter o surgimento na universidade em si, da Universitatis,
lá no século XVII. Mas, sim, lá pelo século VII você vai ter um ensaio disso daí, lá no período feudal. Os caras faziam umas escolas, e aí com a autorização do Papa ou do governo lá, vocês poderiam... eles se reuniam e poderiam estudar, sacou? E terem um modelo de educação, mas seria um ensaio de uma universidade, mas de fato isso se concretiza no período da escolástica, que a gente vai chamar de Idade Média e tal, e que inclusive é um nome que vai ser dado para desqualificar esse momento. Então tem alguém da história aí? Cadê a Lu? A Lu tá lá. Aí, ó, lá para baixo para ajudar a gente. Então assim, é um período que esse termo, inclusive, ele vai ser dado pelos renascentistas, pelos humanistas, até para desqualificar o período. Foi um período esquecido, foi uma lacuna entre a antiguidade clássica e o período moderno. Então, assim, nada que rolou nesse tempo foi algo de relevante, foi uma produção... E que é uma grande mentira, né? Tem as suas verdades, tem as suas críticas que realmente são válidas, mas foi o início, cara, de fato, da universidade, entendeu? Das grandes escolas. Você tinha medicina, você tinha o direito, você tinha teologia e tinha ciências da humanidade, o pessoal chamava. Então, tipo assim, tinha que não seria o ensino superior e as outras 3 grandes escolas. Mas a teologia sempre encabeçando tudo. E aí, até o que o Peruca falou, naquela época você partiu de uma cosmovisão, que é a visão de mundo, de organização do cosmos, a partir da teologia. Então a teologia ela meio que fazia com que as outras esferas da sociedade bebessem dela. Então ela promovia o quê? Os discursos, a interpretação de mundo. Então ela produzia de fato um pensamento relevante para a atuação. Muitas vezes não, porque a crítica dos humanistas vai ser que, por exemplo, a escolástica, os caras eram um grupo de pessoas que discutiam coisas idiotas. Então assim, às vezes os caras se juntavam para discutir qual seria a temperatura do inferno, e aí ficavam nessa pode falar? Mas ficava nesse discurso meio que idiota, realmente, sem muita relevância, né? Então a crítica humanista vai ser justamente isso. Esse povo aí, bicho, se reuniu e discutia nada de relevante para a sociedade, era um povo que não tinha mais o que fazer, e de certo modo tinha uma validade essa crítica, mas não era só isso. A escolástica você vai ter os 2 grandes nomes, né, cara? Que é Aquino e Dom Scotus. Então são 2 caras que vão ser, cada um numa linha, né? Você vai ter Aquino mais na linha aristotélica, o Scotus ou Stotts, tem 2, você pode achar de diversos jeitos esse nome no Google. Só você botar Dans, que você vai achar. Ele vai mais na linha platônica, mas são 2 caras que vão formar, cara, a base da teologia. Então, assim, são 2 caras que vão ajudar a construir isso, não só na teologia, né, cara? São os caras que vão escrever sobre diversos assuntos. Então, você tem a universidade nascendo nesse contexto, cara. Então, você tem as grandes universidades na Europa toda surgindo nesse contexto. Então, é importante entender, como surgiu a universidade? Foi algo pagão? Sabe? Por que esse cara ficou esse discurso hoje, velho? Pra você, universidade é laica, parece que não sei o que. E a gente não consegue nem saber, peraí. Por que se chegou do jeito que está hoje? Por que a universidade hoje é totalmente secularista, velho? Por que quer se distanciar do discurso religioso? Por que hoje a teologia não tem papel nenhum, velho, dentro da universidade? Por que saiu de dentro da universidade? Por que hoje a gente briga para ser reconhecido como ensino superior, como um curso superior? Entendeu? Quando que houve esses rompimentos, entendeu? De fato, a gente, enquanto cristão, tem que entender isso, se apropriar, até para a gente repensar a nossa missão dentro da universidade, cara. Até para a gente propor, de fato, diante dos acadêmicos, dos doutores, um rumo diferente, cara. Porque a gente sabe que dali, pelo menos na teoria, a universidade, aquele universo ali, está pensando a sociedade. Então ele está pensando o contexto ao seu redor. Depois a gente vai ver que não é muito assim, né? Mas na teoria seria o lugar onde fluiria todas as outras coisas, né? Então, lugar do saber, da reflexão, da construção. Então você tem, cara, e aí a gente tem um problema, né? A gente está falando do século XVII, esse surgimento aí da universidade, e aí o Brasil, como sempre, atrasado, né? Na verdade, a América Latina, a primeira universidade vai chegar aqui em Lima, no Peru, em 1500, alguma coisinha. Agora no Brasil vai chegar só em 1920, cara. Então imagina, faz os cálculos aí, quantos anos tem isso aqui? A UFS tem 60 anos, velho.
A gente comemorou agora, 60 anos. 60 anos é nada, cara. É nada. Sacou? Minha avó tem mais tempo que a universidade, cara. A gente acha isso absurdo, tem só 60 anos. De produção, de pesquisa. Então, assim, é tudo muito recente, cara. Você tem uma história do século XVII pra cá, faz as contas aí, quem é bom de matemática, e a UFSC 60 anos. Sacou? Uma universidade, assim, bebê, sacou? É quase um prematuro. Então, isso aí gera consequências, né, cara, em diversas áreas da própria sociedade, sacou? Então, assim, as coisas vão chegando pra gente sempre depois, né? A gente vai bebendo sempre de várias outras discussões já vieram rolando aí, então as coisas já chegam pra gente de uma outra forma, né? Então, assim, já chega com influência espanhola e tal, então a gente já começa a gente constrói muito pouco, né? A gente sempre vai receber muita coisa já construída. Então, assim, o interessante, cara, é a gente entender esse período, a gente conseguir entender o surgimento da universidade nesse contexto e pensar como é que ela se constrói hoje, cara. Como é que a universidade lida... A gente tem hoje o tripé, né? Qual seria o tripé da universidade hoje? Extensão. Olha lá, Léo tá lá, né? Falou isso aí, é o tripé do meu programa. E esse tripé hoje, como é que é, cara? Funciona? Não funciona? Você respondendo, calma, daqui a pouco, sem muita polêmica. Mas, então assim, eu queria dar esse pano de fundo para a gente poder se situar na história, entendeu? Para a gente poder compreender um pouquinho como vem se construindo essa realidade da universidade em si. E aí passar um pouquinho com o Gustavo, a gente vai bater nesse papo aqui. Primeiro eu queria só dar esse pano de fundo aí pra gente poder iniciar esse bate-papo. Boa tarde, galera. Faço educação física, acho que todo mundo conhece, só o cara ali que eu conheci. Meu nome é Gustavo, faço educação física, acho que é a sexta parte da idade da UFES eu tenho quase, se ela tem 60 anos, eu tô com 6 anos, brincando. Mas tem um tempinho que tô lá e tal. Então não vou conseguir fazer, claro, uma análise sociológica, antropológica, tá lá. Mas vou falar mais ou menos de algo que me pôs a pensar aqui a partir da proposta que eles passaram pra gente. Na verdade, a gente teve a ideia de falar da universidade, o que é esse ambiente universitário, e de falar também